Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, o que equivale a dizer que é a penúltima semana do Tempo Comum. Nós estamos agora nos encaminhando para celebrar no próximo domingo a festa de Cristo Rei do Universo, e com aquela festa nós nos aviamos para concluir o ano litúrgico. E do próximo domingo a 8 dias, já será na igreja Ano Novo. Vai começar um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Eu penso que hoje a Palavra de Deus pode nos ajudar a fazer duas coisas. A igreja tem uma dinâmica muito interessante. Ela prepara, ela celebra, ela aprofunda. Por exemplo, quando começarmos o tempo do Advento, significa que nós estamos preparando duas coisas. Primeiro, nós estamos nos preparando para uma coisa que vai acontecer que a gente não sabe quando. É a vinda de Jesus no fim dos tempos. O Advento torna presente esta certeza no coração da igreja, mas ao mesmo tempo nos prepara para celebrarmos a sua primeira vinda, que aconteceu há 2021 anos atrás, de acordo com a nossa forma de contar. Então, é a preparação para celebrar a primeira vinda de Jesus e preparação na expectativa da sua segunda vinda. Mas depois que a gente se prepara, a gente celebra. Aí vem a festa do Natal, por exemplo, se celebra o nascimento de Jesus. E depois tem todo um período no qual a gente vai aprofundando o que celebra. A mesma coisa acontece para a Páscoa. A gente prepara durante a Quaresma, a gente celebra o Tríduo Pascal e aprofunda durante 50 dias no chamado Tempo Pascal. Então, portanto, a igreja prepara, a igreja celebra, a igreja aprofunda. É a tridimensionalidade do viver a fé. Nesse sentido, eu usei toda a semana passada para a gente ir se preparando para o domingo de ontem, que era a Jornada Mundial do Pobre, que pela 5ª vez a gente celebrou na igreja, depois que o Papa Francisco instituiu este dia. E aí eu diria, agora a gente começa a se preparar para a festa de Cristo Rei, mas sem deixar de aprofundar o significado daquilo que nós celebramos ontem, a Jornada do Pobre. Porque hoje, de novo, nós vamos estar diante de um pobre, nós vamos estar diante de um mendigo, e esse é um mendigo que é cego. Mas a gente não tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Esse mendigo, ele sabia ver as coisas. Primeiro que ele já tinha visto antes, ele ficou cego por alguma razão, e antes ele enxergava. Ele continua sendo uma pessoa que é capaz de enxergar as coisas, que não perdeu a sua capacidade de ver em profundidade, de saber o que é que ele queria. Assim nós encontramos também no meio dos pobres muita gente realmente capacitada, que não perdeu a capacidade de enxergar as coisas, não. Está numa situação difícil, mas tem a luz da inteligência. Eu me lembro que nas nossas comunidades a gente cantava muito um cântico, dizia assim: de repente nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. De repente nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Essa é uma das grandes luzes que os pobres foram recebendo no meio do cristianismo, no meio da comunidade, que a sua vida tem valor, que a sua vida tem significado, tem sentido, que a situação que se está vivendo não é querer de Deus, não, é falta de amor no coração das pessoas, que estrutura a sociedade dessa forma que deixa muita gente excluída. E por falar em exclusão, este evangelho de hoje vai nos mostrar que esse pobre era alguém que estava à margem da cidade, portanto, alguém que vivia uma situação de exclusão, mas ele mesmo não se auto-excluía. De repente nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Um pobre que descobre o valor que ele tem diante de Deus, ele é um pobre com um poder que ninguém pode calcular. Ninguém cala a voz desse pobre, ele é capaz de gritar. Gritar é uma palavra muito forte dentro da Bíblia. Lembra o livro do Êxodo que diz: Deus para Moisés: eu ouvi o clamor, ou seja, o grito do meu povo. O povo de Deus não é apenas um povo que
proclama. É um povo que também clama. É um povo que grita. Não é só o povo que aclama a Jesus, mas é um povo que também clama, grita por seus direitos, grita pela sua dignidade e pela dignidade também dos outros, que muitas vezes pode estar vilipendiada, pode estar pisada. Olha só, o texto de hoje é do capítulo 18 ainda de Lucas, versículos de 35 a 43. Nós já sabemos que desde o capítulo 9, versículo 51 do Evangelho de Lucas, Jesus saiu da Galileia e está indo para Jerusalém. De acordo com a geografia de Israel, o que é que está acontecendo agora? Ele vai estar passando em Jericó. Jericó está dentro de uma baixada muito grande, dentro de uma depressão muito grande, uma das mais profundas da terra. Jericó é uma cidade, sabe quantos anos tem Jericó? Mais ou menos se calcula que ali é uma cidade de 10 mil anos de existência. É claro que mudando um pouco de lugar, e não é aquela mesma cidade de 10 mil anos atrás, mas aquela região ali habitada por seres humanos, com o fato de um sedentarismo, já existe há 10 mil anos. Há 2 mil anos a gente já ouvia falar aqui do que aconteceu nessa cidade. E para o povo de Israel, Jericó, ela é muito importante porque é a primeira cidade conquistada nessa área que é chamada de Canaã, dessa terra prometida. Lembra que a gente cantava muito? Caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, oi glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. É uma região, como dizia na Bíblia, onde corre leite e mel. Essa região onde estava Jericó é uma região de um oásis, não está muito longe do Rio Jordão, é uma área que se produz muitas coisas. Dizem que quando Josué mandou uns espiões de lá, diz que precisou de 2 pessoas para carregar um cacho de uva, de tão grande que era a produção que aquela terra dava. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas, quando viram uma terra de tanta fartura, eles ficaram com medo dessa terra e começaram a dizer: olha, aí tem umas espécies de gigante, essa é uma terra que devora o povo que a habita. E foi preciso desenvolver uma espiritualidade sem medo diante da terra de Jericó, a cidade de Jericó, essa terra prometida. Muito bem. Antes de entrar nessa cidade de Jericó, Josué mandou 2 espiões lá para ver como era a terra. Josué é o mesmo nome de Jesus, e Yoshua significa o Senhor salva. Então a gente pode dizer que Jericó é uma cidade que evoca esse passado desse líder que toma essa terra e evoca também a própria pessoa de Jesus. Mas eu disse que ela está numa depressão muito grande da terra, isso é uma coisa interessante, e depois ela está a 27 quilômetros de Jerusalém. É uma área que os moradores de Jerusalém usavam como uma espécie de balneário. Mas que moradores de Jerusalém? Não todos os moradores de Jerusalém. Quem tinha dinheiro, eles iam para ali para veranear. Não é agora que foi que aconteceu. Não teve muita gente que deixou suas cidades, foram para as ilhas, foram para outros lugares. E quem tem dinheiro deixou as suas cidades. Agora, para aproveitar esse feriado do dia 15 de novembro, na sexta-feira, muita gente foi-se embora. Às vezes sem se esquecer os riscos ainda da Covid, os riscos de que a gente não deve estar se aglomerando e todas essas coisas. Muitas vezes a gente se esquece de tudo isso, não é? Pois bem, Jericó era essa cidade, não é, em que os ricos iam para lá para veranear, para ter dias de tranquilidade. É claro que onde vão os ricos para usarem o seu tudo no bel prazer, os pobres procuram uma forma de ganhar dinheiro, indo trabalhar, indo vender, fazendo alguma coisa, alguma atividade para essas pessoas que iam para lá. E para lá também vão os mendigos, aqueles que precisam, não é, vivendo assim também da esmola dos outros, porque às vezes não pode trabalhar. Quem podia trabalhar ia trabalhar, mas se alguém era cego, se tinha alguma deficiência física que o impedia de trabalhar, eles iam para ali também para conseguir algum trocado. E era um ponto de passagem de caravanas. Eu disse que está a 27 quilômetros de Jerusalém, onde está o templo. Então os peregrinos que vinham da Galileia passavam por ali, e os cegos e os coxos, os aleijados ficavam na beira da estrada para pedir esmola, para ganhar alguma coisa enquanto passavam os
peregrinos. E aí, nessa cena de gente que vai para viver da bondade de quem passa, que nós vamos ver que Jesus vai com os seus, não é, caminhando, e vai se encontrar com uma pessoa que era cega. Mas deixa eu dizer uma outra coisa. Eu falei de uma prostituta na cidade de Jericó, no tempo ainda de Josué. Essa prostituta deu guarda aos 2 espiões que Josué tinha mandado para espionar a terra. Essa prostituta se chamava Raab. Ela escondeu esses 2 espiões porque ela disse: olha, Deus está com esse povo. E quando o rei foi lá procurar saber desses espiões, ela mandou que eles se escondessem na parte de cima, lá no meio de uns feixos de lenha, de coisa. Protegeu esses espiões e depois pediu a ele que eles se lembrassem dela. Combinaram um sinal. Interessante que essa prostituta Raab, depois ela indo se casa com um certo Salmão, que é do judeu, pertencente ao povo de Israel. Ela teve um filho que se chamava Obed, e esse filho Obed se casou com uma moabita chamada Ruth, com quem teve filhos que está na origem da família real de Davi. Portanto, essa Ruth, que vai passando aí, que se casa com esse parente dessa Obed, é uma bisavó do rei Davi, e Jesus pertence à família do rei Davi. Muitos anos depois, quando houve a invasão da terra de Jerusalém, exílio da Babilônia e tudo mais, quem era da família real foi levado para esses lugares do exílio, né, para não organizar o povo na terra e tentar fazer lutas e motins. Ora, o que é que aconteceu? Quando eles voltaram de novo para a terra prometida, a família de Davi, em vez de viver na região da tribo de Judá, eles foram para essa região da Galileia, e eles um pouco ajudaram a povoar essa região da Galileia, onde foi viver o pai de Jesus, José. Lembra que no recenseamento ele deixa Nazaré da Galileia e vai se recensear lá na cidade de Belém, onde era a origem da família dele? Justamente por isso, porque nessa época eles foram povoar essa região. Muito bem, parece que esse cego que nós temos no evangelho aqui hoje, ele é um cego muito bem informado da história, ele sabe de todas as coisas que tinham acontecido, e ele agora vai usar o seu conhecimento a seu favor, em seu benefício, não é? Ele estava ali como um pobre, como um mendicante à beira da estrada, mas o conhecimento que ele tinha, ele sabia usar a seu favor, a seu benefício. Aqui diz-nos o Evangelho que aproximava-se de Jericó, Jesus se aproximava de Jericó, e um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Deram para o cego a informação do que era que estava acontecendo, quem era que estava passando por ali, e disseram para ele: Jesus Nazareno estava passando por ali. O Nazareno é de lá de Nazaré da Galileia, daquele lugar onde a família do rei Davi, não é, esteve povoando aquele lugar. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Se aganchou a essa coisa que ele sabia, desse conhecimento de que esses descendentes de Davi estavam lá por cima. Então, o que é que esse cego está querendo? Uma esmola gorda? Chamou logo ele de um descendente de Davi, não é? Como muito pobre quando vai pedir uma esmola para você. Chamou o doutor, ou meu patrão, ou meu chefe, né? Joga uma palavra bonita. Esse cego também fez aqui a mesma coisa para ele conseguir o que ele queria, quem sabe, não é? Uma esmolazinha mais vultosa. Então, o cego gritando isso, as pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado, queriam calar a voz do cego. Mas aqui tem uma outra coisa, quando ele grita Jesus, filho de Davi, ou seja, liga Jesus à família real. Eu disse no início dessa nossa live que nós estamos nos preparando para celebrar no próximo domingo a festa de Cristo, Rei do Universo. Jesus é esse descendente da família real de Davi, mas quando ele estava para nascer, o anjo Gabriel disse que o reino que ele ia trazer era um reino que não iria ter mais fim,
O reino dele é um reino que vai para além desse reino de Davi que foi implantado um dia. Esse reino dele é o reino do próprio Deus, e ele, Jesus, é o reino de Deus. Mas esse cego tem algum conhecimento, tem alguma coisa que ele sabe o faro da coisa certa. Então, com ele também hoje a gente se prepara, não é, para entrar nessa festa de Cristo, Rei do Universo. Ao lado de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, tinha um ladrão que também disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando começares a reinar. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós somos esses que devemos descobrir esta realeza de Jesus, não confundindo a realeza de Jesus com os reinos desse mundo. Porque o reino de Deus, o reino de Jesus, é uma outra coisa que vai muito além de tudo isso que a gente pode imaginar. O cego então gritava com mais força: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Jesus envolveu outras pessoas, mandou que trouxessem o cego até ele, pediu às pessoas para tomarem responsabilidade por aquele cego. Olha só como é o método de Jesus. Jesus poderia ter ido até o cego, não teria dificuldade nenhuma para fazer isso, mas ele mandou: tragam o cego até a mim, porque fazendo isso as pessoas iam ter que ter agarrado na mão do cego. Muita gente ficasse pensando, né, que um cego, talvez ele era cego porque tinha cometido algum pecado, então pensava que ele está impuro, e Jesus ajudou essas pessoas a tocarem nesse cego, a pegarem nesse cego e a trazê-lo até perto dele. Olha como Jesus faz, como ele vai nos envolvendo. Não quer que a gente fique distante das pessoas, quer que a gente ponha a mão na massa. E quando o cego chegou perto de Jesus, Jesus perguntou. Olha só, Jesus tem esse método envolvente. Jesus simplesmente não queria chegar lá e resolver a situação do cego. Jesus quer que o cego expresse. Com isso, Jesus estava nos dizendo que diante dos pobres a gente tem que ter paciência para ouvir. Tem que deixar que a pessoa fale. Tem que deixar que a pessoa se manifeste. Tem que ter paciência para escutar. Abrir os ouvidos e o coração, deixar que a dor do outro venha. Pode ser que às vezes a dor do outro nos coloque numa situação de completa impotência. Jesus era esse que podia solucionar. Às vezes nós não podemos solucionar o problema do outro, não temos uma solução para dar, mas temos a nossa mão para tocar nele, temos o nosso coração que se pode abrir diante dele, temos a capacidade de manifestar para ele o nosso amor. Às vezes ele quer uma solução para um problema que a gente não tem a solução para aquele problema, mas pelo menos a gente está ali, deixando que ele fale, escuta, porque talvez quando ele falar do seu problema, ele mesmo seja iluminado, ele mesmo entenda a sua própria situação, compreenda o que é que ele está passando. Então isso é muito importante, é educador, é libertador. Então levaram esse cego até Jesus e Jesus perguntou para ele: o que queres que eu faça por ti? Jesus toca no querer da gente. Jesus quer que a gente descubra o nosso querer, que a gente saiba de fato o que é que a gente quer, porque às vezes a gente nem sabe o que é que a gente quer. Às vezes a gente cria necessidades dentro da gente por causa da propaganda, por causa do que estão dizendo a gente para a gente fazer, não é? Você vê propaganda de carro, disso, daquilo, outro. Esse povo tenta vender conforto, tenta vender segurança, aí você comprou aquele carro. Quando você viaja, você está sempre inseguro, não é? E quanto mais geram esses desejos dentro da gente que não são saciados, mais a gente consome, porque a pessoa que verdadeiramente é feliz, ela não precisa consumir tanto. Ela sabe que a sua segurança não vem das coisas que ela possui, porque as coisas que você possui hoje, pensando que ali vai ter uma segurança, pode ser que amanhã aquilo não seja mais a razão de uma segurança para você. Porque o mundo muda, porque as situações ganham outro rumo, porque a gente não sabe prever o dia de amanhã. Então é necessário que a gente realmente escute aquele querer que é genuíno, que está realmente dentro da gente. O cego respondeu para Jesus: Senhor, eu quero enxergar de novo. Ele já tinha enxergado uma vez, ele quer voltar a enxergar de novo. E Jesus disse para ele:
Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Minha amiga, meu amigo, o que eu quero desejar para mim e para você é isso. É que a fé nos ilumine de novo. Que a fé nos ensine a enxergar a vida e a ver o mundo. Porque com a fé dentro do coração, a gente pode ter aquela segurança que nasce dentro da gente, que ninguém pode arrancar da gente. Porque acreditar em Jesus é acreditar naquele que a gente sabe que foi vencido pela morte, que viveu a vida de um pobre e que padeceu a morte de um criminoso, de alguém que foi rejeitado. Assim como esse cego estava à beira do caminho, fora da cidade, pedindo esmolas, na hora da morte de Jesus, ele vai ser morto também fora da cidade, excluído. Jesus parou diante desse cego que estava fora da cidade, porque ele é a imagem daquele que também vai morrer fora da cidade. Ele entra no lugar da exclusão, e entra no lugar da exclusão para dar visão aos que estão excluídos. Quantos são os que estão excluídos da nossa sociedade, excluídos das benesses? Mas é preciso escutar essas pessoas, chegar perto delas, entendê-las. Dizem aqui de Jesus, não é, Lucas, no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Seguia Jesus glorificando a Deus. O importante é que é isso, é se tornar um seguidor de Jesus. Não basta que a gente tenha milagres na vida da gente, é interessante que a gente se torne um seguidor que segue o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é aquele caminho que leva até a cruz, que levou também a experimentar a exclusão, também ele. E o povo, quando viu aquilo, todo começou a dar glória a Deus. Gente, esse homem era cego, estava na beira do caminho. Todos os dias nós cantamos no amanhecer o cântico de Zacarias, o chamado Benedictus. E no Benedictus, Zacarias diz assim, que pela bondade da compaixão do nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. Esse homem estava sentado à sombra da sua própria morte, à sombra da sua cegueira. Ele não enxergava nada, ele estava na sombra da morte. Agora ele entra no caminho da luz. O caminho da luz é o caminho do batismo. O batismo os primeiros cristãos chamavam de iluminação. De agora em diante esse homem está iluminado e pode seguir Jesus. Não significa que não vai ter problemas na vida dele, mas ele vai conseguir enxergar os problemas e vai saber que ele pode dar sempre um passo mais adiante. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18, naquela que é chamada a carta à igreja de Laodiceia, assim o Senhor diz, não é, para essa igreja: dou-te um conselho, compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez. As vestes brancas nos lembram as vestes do batismo. Quem é batizado é revestido não apenas de veste branca, mas revestido de Cristo e não aparecer a tua nudez vergonhosa. Nos lembra de Adão, que sentiu vergonha da sua nudez e se cobriu com folhas. Agora o Senhor nos reveste dessas vestes limpas e brancas do batismo, que diz assim: e comprares também um colírio para curar os teus olhos e para que tu enxergues. É isso que nós queremos hoje pedir a Jesus. A graça desse colírio. Lembra que o centurião romano que estava ao lado de Jesus na cruz, não é? Quando jorra sangue e água do seu lado aberto, esse centurião vai também poder dizer: de verdade, este homem é o Filho de Deus. Ele enxerga quem é Jesus. Ele vê de fato quem é Jesus. Ele não diz mais agora filho de Davi, como esse cego começou a dizer. O centurião sabe que Jesus é o Filho de Deus. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti como aquilo que és, o Filho de Deus. Filho de Deus cuja divindade é revelada também na hora da morte, ou seja, na hora da fragilidade, na hora da dor. Ali onde ninguém poderia pensar que Tu eras o Deus encarnado, porque parecias que foste vencido pela morte, tragado pela dor. Tu venceste, Jesus. Ajuda-nos também a nós que podemos estar sentados no vale, na sombra da morte, porque estamos beirados pela morte, pela doença, por limites na nossa vida. Ajuda-nos a enxergar com profundidade, com a luz que vem da fé.
derrama esse colírio do teu sangue, da água que jorrou do teu lado sobre os nossos olhos, para que nós enxergamos de maneira correta a nossa existência e possamos continuar o nosso caminho, mesmo que seja um caminho de dor, mas que possamos continuar esse caminho glorificando a Ti, que és o nosso Rei e que é aquele que queremos seguir. Nós queremos subir contigo dessa cidade de Jericó, essa cidade que está numa baixada. Queremos subir contigo para Jerusalém, sabendo sobretudo que a Jerusalém que nos espera é aquela celeste, que é a nossa mãe, onde Tu reinas com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, boa semana. Quero desejar para vocês, nessa preparação para a festa de Cristo Rei do Universo, na medida do possível, aprofundando ainda alguns elementos da festa do dia de ontem, a Jornada Mundial dos Pobres, como nós fizemos nessa meditação de hoje. Um abraço para Rai Soares, um abraço, Rai, boa semana para você, aproveitemos aí esse dia de feriado, né, no Brasil. Um abraço para Maraísa Matias Barbosa, um abraço para Mima Costa, e minha oração por ti, Mima, pela tua família, pela nossa querida Elvira. Um abraço para Vani Brito, para Maurício Pintor, bom dia. Um abraço para Vani Brito, para Everilda Menezes, para Maria Belarmina, tia Bela. Espero que hoje esteja ouvindo bem, né? Naquele outro dia não estava conseguindo ouvir a transmissão. Espero que hoje esteja tudo bem. Para Genilza Lisboa, um abraço para vocês que nos acompanharam. Eu vou salvar aqui o nosso vídeo, vocês curtam, encaminhem, usem bem, e mais tarde a gente coloca lá no nosso canal do YouTube e no Facebook. Um dia abençoado para todos vocês.